No Conversa Sem Curva de hoje, eu tenho o prazer e o privilégio de receber Vânia Abreu, cantora, historiadora, mãe, avó, compositora e, acima de tudo, uma mulher curiosa, antenada e muito preocupada com os rumos da nossa espécie, da crise climática. Vânia Abreu, o que te inquieta hoje, mais do que tudo? E antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigado pela tua vida aqui. Mais um pedido que você atende aqui do teu amigo depois de quase 2 horas de trânsito. Onde você me chamar, eu vou. Quando a gente conversa é sempre muito bom. Adoro conversar com você. Acho que nossa conversa flui, né? Sim. Dentre essas preocupações todas. Não sei te dizer qual é a maior. Não sei. Não sabe. Só sei que os nossos papéis só aumentam com o passar do tempo, né? A gente está cada vez mais sobrecarregado de coisas. Especialmente eu acho que as mulheres continuam defendendo as mulheres nessas lutas. Sim. Eu acho que não, é difícil mesmo. Você falou da questão das mulheres, eu concordo absolutamente. Mas é o que eu digo, é o que você falou aqui no início. É difícil a gente colocar uma ordem prioritária, né? O que a gente tem, mas que são tantas preocupações. Tem. A Vânia falou um negócio aqui que é a mais pura verdade. A Vânia me atende há muitos anos. Eu estava aqui antes de começar, eu estava conversando com o Gustavo, eu estava contando um pouco da história, né? Eu conheci Vânia põe, por favor, o Seio da Bahia. Dá uma olhada ali, se puder pôr a reação da Vânia, isso é 99, né? Isso aí, 99. Esse álbum, eu conheci a Vânia justamente quando saiu esse álbum. Eu tive a sorte e o privilégio de trabalhar com um músico de São Bernardo, aliás, um dos melhores baixistas que eu já conheci na minha história. Continua sendo. Chio Rodrigues. Chio Rodrigues, continua sendo um dos melhores baixistas. Chio veio tocar comigo e foi engraçado, viu, Vânia? Porque o povo dizia o seguinte, ele toca com a Vânia Abreu, ou seja, era uma responsabilidade pro resto da banda. Né? E aí, quando me falaram... o que a imagem faz. Aí quando me falaram Vânia Abreu, eu falei, cara, eu ouço demais, eu te ouvia nos rádios, né? E te conhecia, evidentemente, das mídias. E aí, quando o Chio chegou, eu conheci esse disco maravilhoso. Esse é o segundo ou terceiro já? É o terceiro? Esse é o terceiro. O primeiro foi o que teve as 4 estações, Bem ou Mal, Templo. Tá. O segundo foi o que teve Ser Igual a Legal, Pra Mim, Tambor. Também foi um disco... Que são... Antes da gente falar dessas músicas, eu quero mostrar uma que eu ouvia. E já que eu falei do Chio, Paulinho Dafne, da Lua e etc. Porque eu preciso também fazer uma correção, né? Nós nos aproximamos também porque, ao chegar em São Paulo, eu acabei firmando a minha relação de música com a turma do ABC. Sim. E isso foi... Aí, ABC! Aliás, aqui na TV tem um monte de gente do ABC. Isso foi definitivo, assim, para mim, porque eu me senti muito em casa no ABC. É muito próximo de São Paulo, mas é muito diferente. As pessoas são diferentes e tal. E a musicalidade também foi mais fácil para mim, porque São Paulo, quando eu cheguei, era assim, tem um que tocava... chorinho, o outro tocava jazz, o outro tocava samba, o outro tocava rock, o outro tocava blues. Eu falava, mas não tem um que toque um pouco de tudo? Ah, que maravilha. Então eu achei esse caminho mais com a turma do ABC. E aí me firmei mesmo, e dali a aliança com a música foi só ampliando para outros músicos de lá, para outros músicos de lá. Então o ABC foi bem importante. Roda esse VTzinho que eu tenho aí, que eu quero ver se você lembra disso aqui, Vânia. Roda aí, por favor. No programa Da Olha, Lua. o da Lua, caramba! Pode ser que seja pode ser que seja Essa eu disse pra mim, esse cabelinho antipolifugino. Gente, eu nunca vi essa gravação. Olha o Chio. Não, tem uma hora que o Chio está interagindo, nossa. Gente, sabe quando a gente vê assim, parece que é outra pessoa, né? Não é mais a gente, né? Duda. Olha o Duda.
Então, todo mundo dá uma pessoa. O Thiago Costa que não, que está no piano. Caramba, que legal. Deve ter o Pan ali atrás também, o bichinho. Era o Paulinho, Paulinho e o Pan. O Pan. Todo mundo vai ver. Aí é Santo André, São Caetano, São Bernardo. Só não tem um diadema. É o Thiago Costa. Que hoje rege Orquestra Sinfônica na Sala São Paulo, se tornou um grande maestro. Aliás, todo mundo galgou muitos degraus aí de honra na música, né? Gente, eu não lembro disso, você acredita? Eu não lembro. É lindo, cara. 29 anos eu tinha. Assim. É muito difícil fazer programa de televisão ao vivo. É. Porque é bom e não é, diferente de show. Porque show você constrói aquela... Aí é pá. É pá, chegou, foi, não foi. Ali tava, a gente viu, eu vi Chiu Rodrigues, baixista, Da Lua, percussionista, Isso. Paulinho Dafne. Marco Paulo Pan também. O Pan eu não consegui Tava atrás identificar. do Chinho. Ah, tá. O Duda, batera Duda de São Moura, Caetano. Ali então é São Caetano, Santo André, São Bernardo. Tem os três, assim, sempre. Ah, que maravilha. E o Thiago, que é daqui de São Paulo. Que maravilha. Vânia, isso é que ano? Esse Deve ser 97. você com o cabelinho cortadinho e tal. Porque foi a divulgação, deve ter sido a divulgação ainda da Warner, ainda tinha esse mercado de programas de televisão que você ia e tal. E pelo cabelo, com certeza, 97. Tá, você sabe, foi aí que eu te conheci. Quando eu te conheci, você estava com esse corte de cabelo. Ah, então você me conheceu antes do Céu da Bahia. O Céu da Bahia eu já estava com os cabelinhos mais crescidos. Um ano, é verdade. Um detalhe aí que eu estava falando dessa questão de quando... É engraçado isso, assim, porque eu ouvia essa música, Bem ou Mal, a primeira vez que eu ouvi, acho que na Nova Brasil, ou na Alfa. Na musical. Na musical, exatamente. É que a musical foi bem importante para a minha carreira, assim, muito importante. As 4 Estações ficou em 4º lugar. E de maneira muito espontânea. E era uma época que a musical estava muito forte da MPB. Então, eu dei muita sorte, que era o Maurício até, que era o coordenador. E a musical promovia shows. Então, foi um ano muito bom. Assim, esses anos foram muito bons para mim aqui em São Paulo. Foi um ano de muita Que bacana. visibilidade, vamos dizer assim. Sim, de construção da história, sim, né? Sim. Eu ouvia Bem ou Mal, e quando me falaram, 4 Estações também, que eu amo, mas quando eu comecei a ouvir Bem ou Mal, eu falei, cara, que música linda. E aí quando falaram, porque tem uma coisa assim, você ser irmã de Daniela Mercury, que é uma artista muito conhecida, né? Na época tinha estourado a Rainha do Axé. Vira uma coisa que pode ser muito complexa de entender quem é quem. Sim, e aí quem é fã, né? Então eu quando soube que você era irmã da Daniela Mercury, lógico que a curiosidade aumenta, porque aí você fala, cara, vamos ver, né? E aí, assim, uma das coisas que eu olhei é que você tinha uma assinatura, uma identidade, uma coisa Vânia. Eu acho vocês muito parecidas, até a voz, o jeito de falar, mas artisticamente existe uma diferença muito grande. E isso foi uma das coisas que, para mim, foi uma das coisas que eu falei, cara... Isso é muito difícil, viu? É um preço alto que eu pago. Sim. É muito difícil construir isso, porque quase todo mundo gosta muito da ideia de se aproveitar disso para poder fazer show, para poder me exibir, muitos empresários, mas era mais fácil te divulgar se isso fosse de outro jeito. É muito difícil bancar isso, e bancar isso como baiana também, porque sendo irmã da rainha do axé, né, ainda que Ivete tenha também chegado a um lugar de visibilidade enorme, né, Daniela foi depois, né? Depois, a Daniela foi muito importante para o Axé Music, né, porque ela elevou realmente o axé a um grau de indiscutível técnica, beleza, originalidade, ela elevou. Sim.
E aí, sendo irmã da rainha do axé, construir uma carreira com assinatura própria é quase uma desfeita para a Bahia, né? Sim, Como verdade. você vai negar isso? Como você não é tão baiana assim? Cara, tem essa, eu não tinha pensado. Então, sempre que eu chego em Salvador, a imprensa ainda tem, porque para a Bahia é muito mais fácil dizer a gente é desse jeito. E esse jeito muito, né, que é parecido com essa música de festa, de carnaval e tal. Quando você não faz isso, é como se você estivesse quase negando o que a Bahia é. Sim. Né? Então, por muitos anos, eu tive muito conflito em relação a isso. Falava, meu Deus, como é que eu vou me posicionar? Eu tenho que ter muito cuidado para falar, porque qualquer coisa que eu fale pode parecer que eu estou Desfeita. negando a beleza, ou que eu estou frustrada, ou que eu vim para outro lugar porque não daria para concorrer com Daniela no mesmo lugar. Ou seja, é pisar em ovos. Sim. Né? Durante muito tempo foi pisar em ovos. Agora, hoje, eu já estou assim, bem mais... Nada que a gente não ganhe com a maturidade. Nada que a gente também não consiga superar com um pouquinho de responsabilidade. Porque quando você não pensa muito, você tem muita chance de se arrepender muito tempo depois, né? Verdade. É verdade. E essa possibilidade de refletir, né, a gente alcança muito depois também, né? Essa maturidade. Eu fico pensando no meu caso, eu falei, gente, se eu tivesse amadurecido mais cedo... Não tem como. Não tem como. Eu também queria muito ter tido... Pensar hoje em algumas... Não tem como. Esse é um caminho que a gente tem que atravessar. Sim. Olha, você falou da Bahia. A Bahia, até isso que você falou, é diferente, né? Porque tem essa coisa da coisa Bahia. E você tem isso, né? Você também tem isso, porque a Bahia não é só axé. A Bahia tem muita coisa, né? E eu não estou aqui... Baiana né? System, né? Não estou aqui desmerecendo a Bahia. Eu lembro uma vez que eu estive na Bahia, há muitos anos, na época de Netinho, né? Mila. E eu não aguentava mais ouvir aquilo e eu estava desesperado. E aí eu chego numa praia na Bahia, estava um silêncio de manhã, eu falei, ai, que delícia. Maravilha. E aí, a hora que eu me acomodei na cadeira, começa a tocar música alto pra caramba, exatamente Mila do Netinho, e o cara estava me trazendo um coco. Aí eu disse para ele, eu falei, acabou tudo. Eu falei, desculpa, não leva mal não, mas vocês não tocam outro tipo de música, não? Aí ele falou, isso é a Bahia, meu rei. Aí eu falei, rapaz, você me desculpa, mas a Bahia não é só isso, não, viu? Mas esse é um problema de quase todos os lugares, né? É verdade. Os lugares se firmam com estereótipos, né? Então, isso é uma coisa tão cafona já para o século XXI, Não, né? e eu preciso fazer um parênteses aqui, Valéria. Eu estava tendo também numa área estritamente de turista. Então, é isso mesmo, né? Eu não estava no circuito cultural. Eu acho que, assim, todo lugar é muito mais do que aquilo que é o estereótipo dele, né? Sim. E ele também se modifica com o tempo, porque é impossível você permanecer igual, né? Você é atravessado por todas as coisas do mundo, pelos seus próprios erros, eu digo até pela repetição, né? Porque a repetição cansa também, né? Então, assim, nós estamos vivendo também um cansaço disso, né? Salvador, para mim, tem uma inventividade que como diz Caetano, a Bahia tem um jeito, né? A Bahia tem um jeito. E tem mesmo, né? Você chega lá, tem um jeito, ela funciona daquele jeito. É impossível você não se sentir bem lá, a não ser que você seja realmente uma pessoa muito quadrada, mas é uma cidade muito feliz, que te recebe muito bem, com simplicidade. Mas a cultura lá é pungente e não tem controle, né? Então, a Bahia se tornou esse lugar da alegria e ela se realimenta. Mas também isso diz muito sobre ela, né? Quem muito vende alegria é quem muito precisa esquecer a dor, né? Eu sempre acho isso, que os coletivos, na verdade, representam espelhos de coisas que nós podemos falar individualmente que são psicológicas. Deixa eu só fazer
Eu não sei se vocês ouviram aqui o começo da apresentação da Vânia, eu digo que ela é historiadora, né? Então nós estamos falando de música aqui e a Vânia, né, como historiadora, pesquisadora, escritora, traz um olhar também. Isso que você fala eu queria que você repetisse, para a gente deixar isso bem registrado aqui, por favor. Mas isso também tem que dizer que é só o que eu penso, não é a verdade absoluta. Sim, é uma perspectiva. É uma perspectiva, é um jeito de ver. Eu acho que aquilo que se vende, né? Tudo aquilo que se vende muito, na verdade, esconde alguma coisa, né? Sempre assim, a relação psicanalítica de persona, de ego, né? Então, o ego da Bahia é de muita alegria, né? A Bahia vende muita alegria, de verdade, Sim. né? Mas também é uma forma de esquecer tanta dor, né? Ou de burlar a dor. Porque o Nordeste é muito sofrido e a Bahia faz parte desse lugar. A Bahia não está separada da desigualdade, da pobreza, do racismo, do feminicídio, de nada disso. Então, eu me pergunto muito se esse não é um jeito espetacular, né? De resolver a dor, né? Como o samba também é. Como a arte faz, né? A arte transmuta, né? Ela recria a ideia da gente viver a dor para ela ter algum sentido e alguma beleza, pelo menos para a gente sofrer mais bonito. Mas o quanto isso também pode estar nos distraindo de não cuidarmos das dores que realmente podem ser modificadas, né? Que dependem da gente para mudar, né? Eu penso sempre nisso. Não, isso é muito bom você falar, porque eu acho que isso dá para se estender para o Brasil. Dá. Sabe, quando eu cheguei, eu morei fora enquanto criança há muito tempo, e quando eu cheguei no Brasil, uma das coisas que eu percebi era isso. É um homem da política. Você estava nos momentos exatos, nas horas exatas. Ainda enquanto criança, né? Mas enfim, mas quando eu cheguei aqui, eu estranhei isso. Falei, gente, é uma alegria que parece que não tem dor. Eu passei alguns anos na Europa. E a Europa você tem esse ponto, a memória, a reflexão sobre a dor, né? E aí quando eu cheguei no Brasil... Porque sem memória a gente não é nada, né? A gente repete, a gente sem memória, a gente não é nada. A gente não ia ter casa, a gente não ia saber quem é a gente. Não... A memória é fundamental. E o Brasil é craque. O Brasil não tem apreço por memória. Ele tem apreço por sucesso. Ele tem apreço por dinheiro. Infelizmente, né? Existe um Brasil real e oficial, como Suassuna dizia, e aquele Brasil real, até do Rolando Boldrin, genial, 2 geniais brasileiros que elevavam esse Brasil real, esse Brasil sabido, esse Brasil criativo, né? Que os 2 elevavam. Eu ousaria dizer que esse Brasil real que o Suassuna fala, ele é bem menor hoje em dia do que era. Eu concordo. Né? Vânia, nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Estão me avisando aqui que a gente já está estourando o primeiro bloco. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Não é break, não, tá? Em respeito aqui ao Ariano Suassuna, nós não vamos ficar falando aqui termos em inglês, não. Você não sai daí que a gente está de volta já já. Voltamos com Conversa Sem Curva. Eu sou o Dom Ernesto, você está sintonizado na TVT, a TV dos trabalhadores e das trabalhadoras. Se você vive do seu trabalho, aqui é o seu lugar, porque aqui está o mundo da sua perspectiva, da perspectiva do trabalhador e das trabalhadoras, que são todas aquelas pessoas que vivem do seu trabalho. Você pode ser dono do seu negócio, mas se você precisa trabalhar para viver, então você é da classe trabalhadora. Portanto, junte-se a nós, profissionais liberais, dentistas, contadores, autônomos em geral, donos de pequenos negócios, médios negócios, às vezes até grandes empresas. Se você tem uma grande empresa e precisa trabalhar para manter a sua empresa funcionando, sinto lhe dizer, você é tão trabalhador como os operários da sua empresa, como o porteiro do seu prédio, por exemplo. Junte-se a nós aqui na TVT, que você pode sintonizar pela TV aberta aqui na cidade de São Paulo, canal 44.1, no Rio de Janeiro pela TV Com ou pela NET, canal 6, na Bahia pela TV Bahia, canal 10.3, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela NET, canal 7, assim como Olinda, Caruaru, também pelo canal 7 da NET. Em Alagoas, pela TV Com Maceió, canal 12 da NET,
no ABC Paulista, pelo canal 46 da TV aberta ou pelo 512 da NET ABC. Entra no novo portal da TVT, o tvtnews.com.br, que lá você vai encontrar, além de excelentes matérias sobre tudo que é notícia, vai encontrar também as várias formas de estar com a gente aqui na TV. Ou vai direto para o YouTube, @RedeTVT. Vânia Abreu, nós estamos aqui num papo. Eu sempre soube, porque eu acompanho essa artista maravilhosa há muito tempo, eu sempre soube que não adianta roteirizar nada, porque a conversa aqui, ela é sem curva mesmo, e ela vai para tudo quanto é lado. Mas eu vi, Vânia, a gente vai falar mais da Bahia, porque eu tenho muita curiosidade desse olhar histórico sobre as coisas que você traz muito bem. Mas eu vi uma postagem tua que você fala sobre a música Quatro Estações, que você fala de uma resignificação, né, que você coloca... Não. Como é que é? Eu acordei... Volta pra mim. Canta um trechinho dessa música, por favor. Esse trecho. Eu acordei nessa manhã, procurando por você. Volta pra mim e esquece tudo. E aí você propõe uma mudança nos dias de hoje. Vamos rodar aqui a postagem, por favor. Roda aí. Eu adorei isso. Vamos. Todas as flores da manhã se abriram pra te ver. Não volta pra mim. Talvez seja a música mais importante, a música mais querida. Esquece tudo. E essa reescrita sobre o amor, eu acho que é muito importante, porque nós estamos no momento de reescrever. Antes de você falar sobre isso, a gente estava conversando aqui, a hora que estava passando a postagem. Essa é a canção mais querida que o público tem. Tem várias, né? Você falou algumas Sim. aqui, Bem ou Mal, Tambor, Dó Dó de de Mim. Mim. Essa, para você, enquanto artista, essa. As Quatro Estações é a música que mais me apresentou para as pessoas, né? Ela até hoje faz parte do repertório da vida das pessoas, do repertório das rádios adulto contemporâneas, ela não sai, né? Ela foi muito bem recebida pelo público, de um jeito que ela continua permanente na vida das pessoas, até hoje, assim. Eu posso botar uma música muito famosa de Céu da Bahia, Conto de Areia, para falar de amor. As Quatro Estações continua sendo aquela canção que edificou. As pessoas nem sabem que sou eu que canto, nem relacionam a imagem à música. Às vezes não sabem nem que sou eu que canto Bem ou Mal. Dá para entender, né? Sim. Mas As Quatro Estações de fato, é um acontecimento, né? E eu tenho muito respeito por ela, por isso. Porque tem 29 anos que eu a lancei e ela continua tendo essa presença na vida das pessoas. É uma canção maravilhosa. E a tua interpretação, enfim. Agora... E curiosidade, ela foi a última música a entrar no disco, viu? Ah, é? A última a entrar na seleção de quais músicas entrariam? Ela foi a já última. estava pronto. E foi insistência tua? Não, foi assim, a música chegou com melodia, o Maurício Gaetani levou numa fita cassete e eu gravei As Quatro Estações cantarolando assim. Na, 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 na. A letra veio depois. Que maravilha. Foi muito engraçado isso, porque eu tenho uma coisa com as últimas músicas que entram no disco, nos álbuns, geralmente elas são músicas que... São as que mais... As que anunciam, assim, a história do álbum. É muito interessante. Quase sempre as últimas são as primeiras. Volta pra mim e esquece tudo. É um trecho dessa Isso. canção e que você fez uma postagem esses dias, que você disse que hoje você colocaria e não esquece tudo. Isso. Eu queria primeiro que você explicasse essa ressignificação e segundo, esse público todo que acompanha, que adora essa música, concorda com você? Acho que não. Mas vamos falar sobre isso, vamos ver. E vamos convencê-los agora. Eu acho que não. Eu acho que a proposta não é de mudar a música, nem de negar quem a gente foi. Tá. Porque nós somos um sujeito histórico de cada tempo. Então, naquele momento, o amor pra gente, nós também fomos educados ouvindo João Bosco, Maria Bethânia, Chico. E as canções eram, assim,
dolorosamente, né, assim, sofridas e tudo, era um esquece, era um amor, era uma coisa muito confusa, mas tinha que ser aquela paixão, senão não valia. Né? Então, hoje, quando a gente vai falar de amor, a gente tem que separar alguns assuntos, machismo, misoginia, Muito bem. violência, abuso de poder, né? As violências sexuais, psicológicas. Então, é um olhar sobre quem diz, olha, gente, eu não quero negar o que eu cantei, mas não dá para a gente esquecer tudo, não dá para a gente perdoar tudo. O amor é outra coisa. É outra coisa. É ressignificar, inclusive, o sentido do amor, a percepção do amor. Por isso que o álbum... O que é o amor? Então, é muito confuso. Eu mesmo falo que eu não sei. Eu só sei que ele já mudou muito, né? Ele já mudou muito. Sim. Ele mudou com a gente sobre o que a gente acha que é certo e que é errado, né? E a humanidade tem que mudar. Que ela tem que aprender com ela mesma. Né? Esse é o grande barato dos últimos anos. A gente ter produzido conhecimento suficiente para a gente quase não errar mais, dá para entender? Sim. E a gente continua errando. É isso. Então, acho que o amor é uma das coisas que a gente precisa reescrever. Não dá para esquecer tudo. Não, a Amélia não era uma mulher de verdade. Verdade, é isso. Não, tem uma do Chico que surgiu uma movimentação de cancelamento do Chico. Você lembra desse dia? Eu falei, não, gente, peraí. Não tem que cancelar ninguém. Mas sim... Não tem que cancelar ninguém. A gente precisa só entender o que a gente está cantando. Boa. A gente só precisa ter consciência do que a gente está dizendo, né? Porque a música e a canção brasileira é muito poderosa como forma de nos educar. Inclusive, assim, ela é quase, de verdade, uma divulgação de alguma ideia, né? Tá. Ela é mais forte que uma televisão, às vezes, certo? Que já é um meio de comunicação poderosíssimo. Então, se com a canção você propaga uma coisa, você vai absorver aquela ideia. Normal, você canta. O que é preciso é dizer, não acredita que isso é verdade desse jeito. Canta, mas com consciência histórica, com consciência emocional. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente fazer, né? A gente olhar, Monteiro Lobato foi racista na obra dele? Foi. Em que momento? Aqui, isso anula a obra dele? Não. Mas quem está falando é uma historiadora, tá? Mas a gente tira o valor literário dele? Não. Mas o que acontece? A gente precisa entender em que momento ele está sendo racista para a gente não ler e tomar aquilo como uma verdade e não ter crítica, né? E entender que aquilo é uma verdade. E como nós lemos o mundo até agora, é como se tudo fosse uma verdade, né? Então é preciso saber que todo mundo é sujeito do seu tempo, que vai errar, nós seremos criticados no futuro. Olha, aquele pessoal ali falava que amor era isso. Estou dando uma frase simples. E, no entanto, é isso. A gente tem que se autocorrigir, autorrefletir. O que é importante é a gente superar a consciência ingênua, como eu costumo dizer. Boa. Tá? Deixa eu só falar um negócio para vocês aqui. A Vânia, quando estava num determinado momento da carreira, como cantora, tal, a Vânia, de repente, foi estudar história. Por isso né? eu parei. Aí eu, fã, e já me considerando assim, amigo da mesma turma, os músicos. Mas mas naquela época... Né, eu ficava falando assim, cara, caramba, fã aí, você quer ver cantando, você quer ver no palco, você quer ver, né? E coisas novas, né? E aí, passa um tempo, a gente vai num jantar, que a Vânia estava, uns amigos, e aí eu começo a conversar com a Vânia, e aí a Vânia me fala uma coisa que me deixou com uma interrogação gigante. Eu saí de lá, eu saí falando assim, porra, que ótimo que ela foi fazer história, cara. Pelo menos eu tenho uma amiga que contribui com... Não, que você me falou o seguinte, que é preciso, quando você vê uma obra de arte, eu não sei se você vai lembrar disso, tava eu, você, Chico Rodrigues, o Quinta, o Nilson, esposa, a gente estava numa turma. E aí a gente ficou conversando um pouco, você me falou isso, que quando você olha uma obra de arte, você tem que contextualizar ela no tempo, no seu tempo. E é um pouco isso que você está falando, depois de anos, que isso já faz uns bons anos, né, esse episódio que você me falou isso, e hoje você está me falando aqui em relação a essa questão da música também, que é importante a gente contextualizar, né, o tempo e espaço que aquilo foi
né, Sempre. feito, e a gente ter essa possibilidade de refletir sobre isso hoje. Sempre. Né? E não julgar o passado com esse olhar anacrônico de quem, olha como eles faziam, né? Não são eles, somos nós, né? Sim. Sempre será nós. Ainda bem que isso aconteceu com o Chico, porque aí foi bom, porque o Chico é um cara, né, que primeiro está aí, né, continua aí produzindo, né, numa velocidade menor, mas está por aí, inclusive para se defender, né, porque às vezes o artista morre. Mas eu preciso só explicar, aproveitando a oportunidade do seu programa, eu sempre continuei com música, Sim, porque sim. eu produzi discos de outras pessoas Sim. no momento que eu estava Mas fazendo curso de história. eu falo em nome do seu fã-clube, viu? A gente queria ver você no palco, porque, de verdade, você é uma das artistas, e a gente, você sabe disso, eu conheço muita gente também do meio, mas você é uma das pessoas que mais me impressionou. Eu mostrei um trechinho aí de uma participação de um programa, que, como você falou aqui, eu sei disso, o programa de televisão é tudo aquela coisa, o som tá ruim, não dá para passar tempo, né? Mas mesmo assim, dá para ver ali no palco, e eu fiquei agora prestando atenção, né? Você com essa expressão corporal, essa coisa, sabe, o teu sotaque, tudo isso está intacto em você, né? Em toda a tua carreira, e eu chamo isso de coerência. Então, eu como público, né? O que eu já pedir para as pessoas irem no teu show. Sempre quando eu falo com você, eu falo, você precisa ver ela no palco. Você acha isso mesmo? Não, mas eu acho muito, não, de verdade. Agradeço. De verdade. Não, bom, eu tenho uma condição muito parecida com a tua. Eu acho que por isso que a gente tem amizade há muito tempo. Eu não tenho vocação para jogar confete em ninguém. Né? Eu gosto de discutir as coisas, a gente pode discutir sobre arte, eu aprendo demais. Sabe que eu vi uma coisa sobre o Pedro Cardoso, que é um homem que tem se posicionado muito nas redes sociais. Sim. Eu gosto muito do posicionamento dele. Ele é um homem culto, com conhecimento, o que não significa que as pessoas não errem, né? Porque todo mundo hoje em dia... E ele fala que os artistas são pessoas normais, né? E a música tem isso de ruim, sabe? Diferente do teatro. O teatro... Você está lá com o seu personagem, saiu, fez, aconteceu com o seu personagem, sua roupa, tirou, botou sua roupa normal, você vai receber o público com a sua cara. O artista da música, ele não saiu do personagem. Ele criou um personagem, isso tem feito muito mal à arte. Porque todo mundo tem que sair do personagem. Sim. Porque tem vários personagens na vida, né? Sim. Tem que ser pai, mãe, filho, ou tio, ou sei lá, os que você escolheu, né? Os que você decidiu fazer. Sim. Ou às vezes muitos que a vida impôs. Opa! Né? E quase você sempre. precisa assumir isso, né? Quase sempre. Quase sempre nós somos atravessados pelo que a vida nos exige. Você não está fazendo quase nada, pega esse papel para você. Exato. Então eu acho que a música ela realmente, para mim, ela mudou muito como mundo, mas ela mudou muito antes, porque ela foi a primeira atingida pela crise da internet, com aquele movimento do Napster, do MP3, do CD. A música foi se desintegrando nessa mudança de tecnologia. E eu, na verdade, eu fui estudar história porque realmente eu queria entender o que tinha acontecido. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu queria estudar história para dizer, rapaz, eu acho que eu não entendi o mundo, eu preciso voltar a estudar. E o mundo foi tomando uma proporção, e eu acabei de fazer uma pós-graduação, porque eu amo estudar, para mim não é... Sacrifício nenhum. Nenhum. Né? Pelo contrário. Muito pelo contrário. Se eu pudesse, eu faria tudo quanto é curso que eu podia. Eu acho uma das coisas mais sedutoras que existem uma boa conversa, sabe? Pois é. E, então, voltando para o lugar da história, a história me ajudou a entender o mundo, né? Então, quando eu volto com a minha carreira, depois de ter ficado alguns anos sem fazer show, 4, 5 anos, sem fazer show meu. Sim, mas produzindo e participava de show de outras pessoas. E escrevendo, né? Nós vamos falar sobre isso. Eu volto, eu volto muito mais sabida. Sim. Né? Sim. Eu volto escolhendo um repertório muito melhor. Claro. Eu volto assim, pera, que eu não vou repetir isso aqui. Pera aqui que eu vou me autocorrigir. Pera aí que a Vânia precisa falar com o mundo de hoje de outro jeito. Sim. Então, estudar história foi fundamental para mim. E aí tem uma coisa, Ernesto. Ninguém mais te engana quando você estuda história.
Que maravilha. Ninguém mais lhe Que enrola. maravilha ouvir Todo isso. mundo fala uma coisa, você fala, peguei. Captei. Não, não é isso não. Porque essa coisa da erudição, né, que as pessoas ficam falando, porque Marx, porque Adam Smith, ninguém mais me engana. Sim. Que agora eu sei tudo quase, entendeu? Qual a interpretação disso aqui? Tô devagar aí. Então eu sei onde está no tempo, quem foi, o que foi aquele livro. Posso não ter lido o livro, mas tenho noção da... Peraí, isso não veio daí, não. Peraí, isso não, essa pessoa está falando... Não, peraí, não. Porque tem muito disso, né? Demais. O intelectual brasileiro, aquele que se diz intelectual brasileiro, ele gosta muito de se exibir. Sim. Gosta muito de se exibir. E a gente se confunde com a ideia dele. Exatamente. Porque a ideia dele não é ajudar a gente a pensar, é ele se exibir. Exatamente. Entendeu? Está muito mais ligado à exibição. Eu chamo de um termo chulo aqui, que eu não vou falar, mas é aquela coisa... desculpe, queridos e queridonas, mas é uma masturbação intelectual, né? As pessoas ficam, parece que é isso. Você fala, cara, e eu nunca tive essa vergonha também de falar não sei, né? Tipo, uma vez eu dando aula para fazer o estágio, e aí, eu disse, nossa, eu não sei isso. Eu falei para o aluno, e eu estava no lugar da professora. Porque também aprende quem ensina. Claro, porque eu não tenho obrigação de saber tudo, mas eu acho, acima de tudo, que estudar história me norteou, me fez eu ficar menos à mercê dessa erudição do intelectual brasileiro, que tem um grau de frustração, que eu não sei qual é, porque o Brasil é esquisito nisso. Em vez dele ensinar a gente a pensar, ele quer mostrar o quanto ele sabe. Adorei. Não. Ao invés de ele ensinar o que ele sabe, ele quer exibir o que ele sabe. Isso. Exato. Cara, ele não quer me ensinar a pensar. Ele não quer me ajudar a pensar melhor. Ele quer exibir. Não, porque Howard Legas em 1870... E aí, o que eu faço com isso? Adorei. Então, quando eu fui estudar história, eu falei, gente, eu preciso ser menos besta, sabe? E aí foi antes e depois. Tá. Porque a história faz isso, ainda mais na idade que eu estudei. Ainda mais na idade que eu estudei, que não era para passar em prova, era porque eu queria saber. Sim. Então, cara, era um prazer imenso. Nossa! Eu falava, Jesus, se eu soubesse disso antes... Vânia, nós vamos falar mais ainda sobre isso e eu quero falar também do que você anda fazendo atualmente. Tem coisas super legais. Agora mesmo cheguei lá no Twitter, o povo estava ouvindo coisas suas. Eu falei, olha que legal. Eu vou pedir licença, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Você não saia daí, por favor. Chegamos ao terceiro e último bloco de hoje. Esse é o Conversa Sem Curva, programa que vai ao ar todo domingo às 7 da noite, toda segunda às 20 horas e 15 minutos, sempre com convidados super especiais. Na nossa pauta, o mundo, o Brasil da perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse Brasil de todas as cores, da nossa diversidade política, cultural, dos diversos cheiros e sabores, e de todos os cantos desse país. Hoje, eu tenho o prazer e o privilégio de receber essa artista gigante, cantora, historiadora, baiana, já meio paulistana, né? E uma cidadã extremamente inquieta, que lançou agorinha, uma nova canção. A primeira que você assina como autora. Vânia Abreu. Roda aí essa canção, por favor. Que tá a coisa mais linda. E eu escrevi lá mesmo, né? Sal de Himalaia. Roda aí, por favor. Falando meio rouca, acorde e beija minha boca. Levanta pra comer, faminta faz ovos pochê. Comemos com prazer, dormimos com a TV, enquanto tenta ler. Agosto. Lançou em agosto. Bom,
eu não preciso perguntar que essa novidade, você como compositora, eu falei aqui agora que a Vânia é uma das artistas e também uma das cidadãs mais inquietas intelectualmente que eu conheço, e quem está nos assistindo Isso aqui. eu sou mesmo. E isso é esse residual positivo, digamos assim, da artista Vânia Abreu ao longo desse período, inclusive do ponto de vista dos estudos sobre a história e etc., de você falar, não, eu quero escrever um pouco, quero cantar o que eu escrevi um pouco também. Nunca teve esse desejo, não. Eu sempre fiquei muito satisfeita como intérprete com as canções de outros compositores. Até porque você gravou coisas de compositores belíssimos. Eu nunca imaginei que eu pudesse assinar uma canção. Chegou porque eu gostei muito dessa canção, que já veio muito pronta para mim, que é Sal do Himalaia, mas ela tinha uma fragilidade. O amor era muito feliz, o amor era muito fofo, como agora as pessoas usam. Tem duas palavras que se usam muito hoje em dia, super e fofo, né? E gratidão. Gratidão. E aí eu falei, não, tá muito fofo esse amor. E ele me autorizou a refazer. Então isso foi, assim, uma ousadia minha, mas eu achei que eu já tinha alguma maturidade para fazer. Fiquei muito honrada, que a canção de verdade é do Simão Abud, que é um compositor paulistano e que me deu total liberdade para eu fazer o que eu queria. E aí eu atualizei esse amor fofo para um amor mais real. Que maravilha. Mas esse é um trabalho assim, que eu assino com muita prudência. Eu ainda tenho muita dificuldade de dizer eu sou compositora, eu tenho dificuldade de dizer que eu sou escritora, e confesso que tenho dificuldade até de dizer que eu sou cantora. Eu falo assim, não, gente, eu canto, eu escrevo, é mais fácil. Minha relação com a música sempre foi muito intensa, eu acho a música uma deusa, uma potência de Deus mesmo. Se para mim eu vejo Deus em algum lugar, eu vejo na música. E vejo Deus na gente, porque o que a música faz com a gente é uma coisa espetacular. Então eu tenho uma paixão, um amor pela música inacreditável. Essa relação que veio depois, eu acho que foi porque a música foi esgotando um campo para mim, que eu pude produzir menos com ela, porque ela ficou mais chata de produzir para ela, não posso negar. Produzir para as redes sociais não é uma coisa agradável. E completamente diferente. Então eu me vi sem possibilidade de produzir música como eu produzia antes, tendo minha vida íntima exposta, que me causa um conflito danado interno, moral, amoral, ético, enfim. E a escrita passou para mim ser uma válvula de escape daquilo que eu já não podia mais fazer tanto pela música, porque a música mudou. As pessoas têm uma relação hoje com a música de audiovisual. Sim. E eu não gosto. Eu acho que música é para ouvir, não é para ver. E é para ouvir mesmo, né? Não é para você estar jantando, proseando e ouvindo, né? O Chico outro dia falou isso, eu achei genial. Eu acho que faz essa urgência, essa velocidade em que o mundo está produzindo música, produzindo as coisas, em que as coisas se tornam velhas, em que as coisas se tornam sem utilidade. Descartáveis. E que não tem mais ninguém para nos dizer isso aqui é bom, isso não é, e você tem que escolher sozinho. É impossível você escolher. É como se você fosse lançado na Via Láctea e dissesse qual é a melhor estrela, não tem como ser um telescópio. E todas elas passando ao mesmo tempo rápido na tua frente. Não tem como. Então, eu acho que o mundo produz hoje uma velocidade que não me interessa. Mas mais que isso, que eu não consigo produzir bem nessa velocidade. Eu não consigo, não adianta, pode me exigir o que for. Quando o pessoal da minha equipe, lá que agora pede para fazer, Vânia, faz um bom dia aí, quase que eu mando. Eu não estou no bom dia hoje. Não, eu faço todos os dias. Bom dia. Não é nem o bom dia. Na verdade, eu faço uns pequenos vídeos de análise, de mas isso me cansa muito. Não, eu cheguei uma hora, eu comecei a parar de pentear o cabelo. Né? Aí eu já falei, eu não vou ficar penteando o cabelo não vou trocar de roupa para não sei o quê. Pois é, muito então cansativo. Tem uns vídeos que eu olho que eu falo, meu pai do céu. Mulher não pode. Lembra que eu te falei no bloco anterior, de que a música construiu a ideia
ideia de personagem, de diva, isso é péssimo. Sim, Péssimo. sim, Então, para a mulher é péssimo. Então, se eu apareço... Aí Claro, eu claro. estar sem o cabelo arrumado já vira um assunto. Isso já virou o Então, assunto cara, vira o cabelo não arrumado. Entendeu? Então, assim, o mundo ficou muito mais complexo para você se comunicar. Então, eu entendo a ideia do encantamento que a gente tem que causar. O artista tem que causar encantamento. Mas eu volto a dizer que eu acredito que é o que ele faz que causa encantamento, não é ele pessoalmente. Sim. E Porque nem as ele coisas pessoais, Claro, né, assim, porque da obra. mal eu consigo manter o meu marido encantado por mim o tempo Sim. todo. Porque todo Marcelo mundo... Quintanilha, que é isso, meu irmão? Entende? Então, assim, estar no personagem o tempo todo não é saudável. Ele tira você da possibilidade Sim. até de criador, Sim. né? Porque criar é se despojar de todas as outras coisas. Criar é tirar as máscaras. Não, e deve ser tão chato isso, né? Vânia? Você Chatíssimo. viver assim, né? Chatíssimo. Eu tenho o meu personagem, eu tenho que fazer. Vânia, o pessoal deve estar dando soco na mesa aí, o diretor, porque uma vez um diretor falou assim para mim num outro trabalho, ele falou, o Ernesto é um cavalo sem sela, e é verdade. Então eu peço desculpa porque estava programado de entrar algumas coisas e aí eu vou atropelando, falando de outros assuntos, e sou eu que faço isso, viu, Vânia? Não é contigo não. Mas eu queria falar dos teus livros, né? Porque tudo isso que você disse, esse percurso, quando eu vi que você estava, a primeira canção que você assina tal, eu falei, cara, é bacana acompanhar essa linha da tua vida artística, sabe? De você lá no palco, daqui a pouco você estudando, aí daqui a pouco você produzindo outros artistas, daqui a pouco você no palco de novo, daqui a pouco aparece 2 livros, aparece um livro, depois aparece outro, sabe? Então, essa construção, né, que chega no momento que a gente está agora, porque é isso, a gente é uma construção, né, de uma estrada que vai se formando, né? Sim. Então, os livros, eu acho importantíssimo a gente falar deles. Tempo de televisão é sempre curto. Vou falar rápido. Eu tô aqui no meu, assim, no espírito ainda podcast. 4 horas de programa. Não, mas vou falar rápido. Não precisa falar rápido, não. Agora nós vamos Mas até o fim. Nós começamos, agora nós a vamos gente vai até até o o fim. final. Vocês vão ficar aí. Livros, vamos lá. Vamos lá. Eu tinha acabado de fazer o Mundão de Ouro, que é um álbum que me trouxe muito orgulho de produzir artisticamente o álbum Mundão de Ouro do Riachão, que concorreu ao melhor álbum de samba, ele é o melhor cantor de samba, um pouco antes dele falecer, né? E eu fui convidada a escrever um livro para a coleção Eu Vim da Bahia, pela editora Caramurê, que é uma editora... Caramurê é o nome da Bahia de Todos os Santos, dito é o termo indígena. E eles me convidaram a escrever um livro para criança falando de uma outra personagem baiana. E eu estava muito afiada com o Riachão. Porque eu sabia tudo dele. E aí eu convenci a editora a ser pelo Riachão. É uma coleção que só fala de personagens baianos, voltada para as escolas. E eu escrevi Eu e Meu Lugar, que está na sua segunda edição. É um disco que foi um livro, foi muito bem recebido. As ilustrações são do Mike Santos Chagas, que tem esse nome, mas é mineiro. Adorei, tem esse nome, é mineiro. E eu entreguei em vida ao Riachão. Né? Que maravilha! Então, foram muitas alegrias, que esse livro, eu fui a muitas escolas em Salvador, inclusive fiz muitas conferências online com as crianças na época da pandemia, por causa do Eu Meu Lugar. Porque apesar de ter uma transversalidade com a biografia dele, é sobre o lugar de cada um no mundo. Que maravilha! Né? Então, eu acabei levando... É um livro de infanto-juvenil, para de 8 a 12. Mas eu acho que todo livro é para qualquer pessoa adulta também. O segundo livro é Um Menino que Ouvia Tudo que Havia, que é da coleção Eu Vim da Bahia Mirim. Né? Inclusive, Eu Vim da Bahia, eu acho isso tão muito bonitinho mesmo. Com as ilustrações da Suzane Lopes, que é uma menina ali do Recôncavo Baiano, que fez ilustrações belíssimas, né? E esse livro tem a transversalidade de contar a história biográfica de Carlinhos Brown. Os livros, os dois também, são de papel Vitor Pepe, que é um papel feito de PET. Então, é um papel... são 2 livros bastante antenados com esse momento do planeta. Sim.
Então, eles podem ser levados para a praia, para a piscina, para crianças, mas eles têm isso. O Vitor Pepe é um papel caro, mas ele é feito de PET reciclado. Que maravilha, mano. Bom... Que é uma das minhas preocupações maiores no mundo, é com o planeta. Sim, não. Eu estava falando hoje com a Ângela, nós passamos, acho que, o 5º, 6º dia com o pior ar, com a qualidade mais inferior do mundo na cidade de São Paulo. Cara, aí eu falei para a Ângela, hoje vai a Vânia no programa, e a gente estava falando sobre essa questão. Eu falei, nós vamos começar a falar com isso, a Vânia vai ficar... A baiana vai soltar os cachorros. É que eu faço tudo que eu posso, sim, né? Sim. Faço tudo. Eu faço compostagem há muitos anos, eu faço reciclagem há 29 anos. Então, eu sou quase uma especialista em lixo. Não, e você tem uma outra coisa, eu estava no meio da pandemia, né? No começo da pandemia, sei lá, no meio desse fazer tudo que a gente passou, eu estava todos os dias nas redes, Gustavo Novo, com o programa Avesso, e aí eu tive a feliz ideia, pelo menos para mim e para o meu público, de convidar a Vânia para ser colunista. Então a Vânia vinha uma vez por semana, ou duas, se não me engano, uma vez, né? Fazer análise de conjuntura do que a gente estava vivendo, e muitas vezes a gente tinha aulas, verdadeiras aulas. Foi uma militância, Vânia, esse momento? Você entende como uma militância? Eu entendo, inclusive, como uma rede de sobrevivência, né? Muita gente me fala isso, sabe? O Simão Pedro esteve aqui no programa e ele me falou exatamente esse termo. Eu acho que aquele isolamento absolutamente necessário, mas não era só o isolamento da pandemia, né? Sim. Era a questão política que a gente estava vivendo também, com o presidente que a gente estava vivendo, com as situações que nós estávamos vivendo, com outras conjunturas internacionais que se somavam à nossa, que traziam menos esperança ainda, e que parecia um pesadelo enorme. Então, era assim, pelo amor de Deus, a gente precisa criticar, porque isso não está certo. Nós não podemos ficar quietos. Não dá para não criticar, a gente precisa criticar, tá errado, gente. Então, era uma forma da gente se juntar as mãozinhas para a gente não enlouquecer. Sim. Porque a gente começava a achar que a gente estava... Porque apareceu um Brasil que a gente não imaginava. Exato. Que não era tão grande assim, que não era tão perverso, que não era tão diferente da gente, né? Então, esse Brasil real e oficial do Suassuna, que eu sempre penso, esse Brasil oficial que apareceu, ficou muito mais real, né? Então, assim, foi triste para mim. Então, acho que nossos encontros me salvaram. Tipo assim, a gente não está sozinho. Sim. Olha, o Ernesto pensa como eu, o Gustavo pensa como eu, né? Sim, não. Então, foi muito bom também. Nós começamos a ampliar e foi muito bom por causa disso, porque da mesma forma que você falou, o Ernesto pensa como eu, o Gustavo pensa como eu. Eu e o Gustavo chegamos uma hora e falamos, Gustavo, será que só eu e você pensamos assim? Vamos dividir isso aqui. Vânia, nós estamos encerrando, porque o tempo está acabando. Eu queria muito te pedir para você, se puder, voltar aqui outras vezes. Quiser. Que maravilha. Você já sabe, onde você estiver. Eu fiquei encantada, fui muito bem recebida aqui na TV. Queria dizer que muito bom. Vida longa, né? Muito bem. Vida longa a vocês. Muito bem. Aqui que a gente possa sempre ter conversas sem curvas. Para a gente fechar, eu queria que você falasse sobre o lançamento do álbum que você vai ter. A gente tem 1 minuto e pouco ainda, não é isso, produção? Então ainda dá tempo para a gente falar. Olha, pelas minhas redes vocês encontram tudo, né? Porque hoje é só por aí que vocês acham as informações. Mas agora em outubro eu lanço um álbum novo e um álbum muito esperado com 11 canções que chama Pode Ser Que o Amor Seja Outra Coisa. Ah, que maravilha! Porque eu não sei mais sobre o que é o amor, não sei mais sobre o que dizer, mas eu fiz uma proposta. É um convite a se descobrir. É um convite a se rever. Tá. É um convite a pensar sobre o amor de um outro jeito, porque agora quem fala sobre o amor não são mais os poetas, são os psicólogos. Nós estamos vivendo um mundo desencantado, né? Eu acho que a arte tem um papel, não só de consciência, de criar consciência, de crítica, mas ela tem um papel fundamental. Nós precisamos reencantar esse mundo, Ernesto. O mundo está desencantado. Vânia Abreu, @Vânia Abreu Oficial, não é isso? Isso? Muito bem. Ou você procura aqui nas redes do Google, que você vai ver muita coisa legal. Vânia, um beijo, querida. Obrigada. Muitíssimo obrigado pela tua vinda aqui. Chegamos, então, ao fim da nossa edição de hoje. Esse foi o Conversa Sem Curva. Se você pegou o bonde andando, como diz lá em Minas, você
pode assistir a gravação desse programa pelo nosso canal do YouTube. Tá lá, assim como as edições anteriores. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas e 15 minutos, eu recebo o sociólogo e hoje deputado estadual por São Paulo, Simão Pedro, que propõe uma lei que regula a publicidade dos jogos online. Sabe o Tigrinho, a Deolane? Vai acabar a moleza dessa gente aí. Só para você ter uma ideia, no período de um ano foram quase 24 bilhões de reais que donas de casa, jovens, idosos, crianças perderam para os jogos online. Não perca, amanhã às 8h15 da noite, aqui na TVT.